Então, boa noite a todos. Mais um dia de aula. Professora Maíra, professora de língua portuguesa, do cursinho preparatório ideológico. Vamos hoje estar fazendo a correção daquele bloco de atividades e, na sequência, avançar com mais um assunto que está no nosso conteúdo programático do concurso de professor da Prefeitura de Juazeiro. Aí, vamos lá. Vocês tentaram responder em casa? Sim? Pronto. Vou tirar aqui só para a gente fazer a leitura, daqui a pouco eu boto novamente. Ok. Vamos lá. Vou acompanhar aqui dos dois. A primeira questão a gente fez o gabarito ontem. Vamos para a segunda. Não sei se vocês se assustaram com o tamanho do texto, mas eu já disse a vocês que não se assustem, porque o segredo não está no tamanho do texto, o segredo está no comando, na análise que você faz do comando, e depois você parte para o encontro das possíveis respostas, né? E encontro do gabarito. Vamos lá, acompanhem comigo, por gentileza. Leia o texto e responda as questões de 2 a 4. Uma coisa que vocês têm que observar é o enunciado. Então, quantas questões têm a ver com o texto, né, que está sendo suporte naquele momento? O título do texto, Monopólio Brasileiro do Nióbio, gera cobiça mundial, controvérsia e mitos, né? E mitos. Então, nós temos aqui um texto, né? Esse texto traz algumas informações para a gente, que foi que eu pedi para vocês fazerem quando vocês pegarem um texto como esse. Olha lá embaixo na fonte. Vamos ver primeiro a fonte. O que é que essa fonte vai nos mostrar? Vamos lá. Ó, texto é de Darlan Alvarenga. Monopólio Brasileiro do Nióbio gera cobiça mundial, controvérsia e mitos, né? Está disponível. Aqui não tinha, né? Porque foi adaptado. A gente já percebe que é um texto informativo. Ele traz uma informação rica sobre esse produto. É que até eu desconhecia, né? A gente conhece muitos minerais, mas esse eu não tinha tido contato ainda. E analisando as bancas, me deparei com esse texto bastante interessante e trouxe para vocês. Vamos lá. Um metal raro no mundo, mas abundante no Brasil, considerado fundamental para a indústria de alta tecnologia e cuja demanda tem aumentado nos últimos anos. Só um minuto. Vou colocar alguns alunos aqui para dentro da sala. Pronto. Cuja demanda tem aumentado nos últimos anos, tem sido objeto de controvérsia e de uma série de suspeitas e informações desencontradas que se multiplicam na internet, alimentando teorias conspiratórias e mitos sobre a dimensão da sua importância para a economia mundial e do seu potencial para elevar o produto interno bruto, o PIB, do país. Trata-se do nióbio, elemento químico usado como liga na produção de aços especiais e um dos metais mais resistentes à corrosão e às temperaturas extremas. Quando adicionado na proporção de gramas por tonelada de aço, vou colocar mais um aluno para dentro, boa noite, confere maior tenacidade e leveza. O nióbio é atualmente empregado, olha só, a informação, o conhecimento que a gente tem a partir desses textos. É empregado em automóveis, turbinas de avião, gasodutos e em tomógrafos de ressonância magnética, na indústria aeroespacial, bélica e nuclear, além de outras inúmeras aplicações como lentes ópticas, lâmpadas de alta intensidade, bens eletrônicos e até piercings. O mineral existe no solo de diversos países, mas 98% das reservas conhecidas no mundo
estão no Brasil. O país responde atualmente por mais de 90% do volume do metal comercializado no planeta, seguido pelo Canadá e Austrália. No país, as reservas são da ordem de 842 milhões 460 mil, passando aqui, toneladas. E as maiores jazidas se encontram nos estados de Minas Gerais, 75% do total, Amazonas, 21%, e em Goiás, 3%. 3%. Segundo o relatório do Plano Nacional de Mineração, 2030, o Brasil explora atualmente 55 substâncias minerais, respondendo por mais de 4% da produção global, e é líder mundial apenas na produção do nióbio. No caso do ferro e do manganês, por exemplo, em que o país também ocupa posição de destaque, a participação na produção global não ultrapassa os 20%. Tal vantagem competitiva em relação ao nióbio desperta cobiça e preocupação por parte das grandes siderúrgicas e maiores potências econômicas que costumam incluir o nióbio nas listas de metais com oferta crítica ou ameaçada. É isso também que alimenta teorias de que o Brasil vende seu nióbio a preço de banana, que as reservas nacionais estão sendo dilapidadas e que o país está perdendo bilhões ao não controlar o preço do produto. A chamada questão do nióbio não é um assunto novo. Um dos seus porta-vozes mais ilustres foi o deputado federal Enéas Carneiro, morto em 2007, que alardeava que só a riqueza do mineral seria o suficiente para lastrear, boa noite, lastrear toda a riqueza do país. O nióbio já chegou a ser relacionado até com mensalão, após o empresário Marcos Valério afirmar na CPI dos Correios, em 2005, que o Banco Rural conversou com José Disseu sobre por mais de 90% do volume do metal comercializado no planeta, seguido pelo Canadá e Austrália. Subindo aqui um pouquinho. E a Austrália. Liberar mais um aluno aqui. Aqui. No país, as reservas são da ordem de 842 milhões 460 mil toneladas. E eu voltei? Não, né? Já disse encontro no estado difícil e voltar. Espera aí, deixa eu ver aqui. Vou ler daqui do outro lado, para mim é melhor. Sobre a exploração de uma mina de nióbio, acho que é aqui. Em 2010, um documento secreto do Departamento de Estado americano, vazado pelo site Wikileaks, incluiu as minas brasileiras de nióbio na lista de locais cujos recursos e infraestrutura são considerados estratégicos e imprescindíveis aos Estados Unidos. Mais recentemente, o nióbio voltou a ganhar os holofotes em razão da venda bilionária de uma fatia da Companhia Brasileira de Metalúrgica e Mineração, CBMM, maior produtora mundial de nióbio, para... Só um minuto, aceitar aqui. Ok. Maior produtora mundial de nióbio para companhias asiáticas. Em 2011, um grupo de empresas chinesas, japonesas e sul-coreanas fechou a compra de 30% do capital da mineradora, com sede em Araxá, Minas Gerais, por 4 bilhões. Independentemente do debate, muitas vezes ideológico, por trás da questão e dos mitos que cercam o mineral, o fato é que o quase monopólio da oferta ainda não resultou numa política específica para o nióbio no Brasil, ou programa voltado para o desenvolvimento de uma cadeia industrial que vise agregar valor a este insumo que praticamente só o país oferece. Só o país oferece. Boa noite. Oferece. Então, texto de Darlan Alvarenga. E aí eu pergunto, texto longo, né? Bastante longo. Foi difícil?
Foi difícil chegar à resposta em virtude do texto? Quantas vezes vocês leram esse texto? Gostaria que vocês participassem. Eu queria que vocês me dissessem a experiência. Eu sei que muitos de vocês, eu li umas 3, exatamente. Muitos de vocês têm um caminhar longo com a leitura, né? Já tem uma prática bem vivida com a leitura. Mas a gente sabe que muitas vezes, se você buscou um cursinho, é porque alguma coisa está faltando, né? Talvez na época que vocês estudaram língua portuguesa, ela era como eu comentei ontem, né? De forma que havia um olhar mais para a gramática e não para o estudo do texto. E hoje tudo tem que ser contextualizado, né? E a primeira leitura que a gente faz, ela é informativa. Perceba que eu também li umas 3, e essa já é a 4ª, mas mesmo assim, a gente fica preocupada com a entonação, principalmente se você for ler para outras pessoas. Lendo para si própria, a primeira vez, ela não surte efeito. A segunda vez, você começa a ter um olhar mais apurado, só que a terceira é que você começa a fazer separação entre as partes secundárias e as partes principais do texto. Então, vocês vão encontrar, é possível encontrar textos longos como este? É possível, professora. Vocês vão me encontrar texto, né? Roberta disse que leu 3 vezes, né? Mas pensem que o segredo não está no tamanho. Certa vez, na época da minha corrida por cursinho, tem muito tempo isso, mas eu fazia muito cursinho para a área jurídica. Aí depois me encantei com a educação e larguei, mas eu fazia, eu andava muito nos cursinhos aí, tentando, né? O Tribunal de Justiça, o Tribunal Eleitoral, até que eu parei. Passei em 2, um para educação e outro para outro setor, né, da segurança de Pernambuco. Aí abandonei para vir para cá, né? E aí o que é que acontece? Realmente são grandes, mas como eu disse para vocês, o segredo está aqui. Vou mostrar agora o segredo, que eu tenho falado bastante para vocês, que é a questão do comando. Primeiro você olha aqui, né? Olha, identificou que esse texto ele é informativo. Se é informativo, ele está passando uma informação e ele tem um gênero específico de textos dissertativos, argumentativos. Na sequência, nós temos analise os itens abaixo e responda a pergunta que segue a esses, né? E aqui nós temos, em cada um, professor, a estrutura está diferente do que foi passado, do que foi mostrado. Ok, nós vamos encontrar questões assim, sequenciais, para vocês fazerem, para vocês relacionarem. Mas observem que cada um deles, olha só a estrutura, como é que eles começam. 1, 2 e 3. De que forma ele começa, né? Qual é a primeira expressão utilizada aqui? Segundo o texto. O 2, de acordo com o texto. Terceiro, segundo o texto. Então, ficou bem melhor agora para poder vocês identificarem que aqui tem uma questão. E aí eu já pergunto para vocês. A questão que está aqui, ela é de interpretação ou de compreensão? Nós temos uma questão de interpretação ou compreensão? Interpretação. Interpretação? Compreensão. Compreensão. Compreensão, sim. Viu? Quem tinha falado interpretação foi? Foi eu, Paula. Paula, quando você vê, é bom a gente fazer essas atividades porque são muitas informações, né? E às vezes as informações ficam ali e passam batidas. Paula, toda vez que você vê assim, no início da questão, segundo o texto, de acordo com, exatamente, Maria Auxiliadora, de acordo com o texto, ou segundo o autor, o texto diz, o texto revela, é questão de compreensão, viu? Compreensão. E quando for, ok?
E quando for compreensão, a resposta está na superfície do texto. Não vai estar no conhecimento de mundo que você tem sobre o assunto. Se fosse o conhecimento de mundo, turma, até eu passaria batido, né? Porque, como eu falei para vocês antes de ler, muita coisa aqui eu desconhecia e achei interessante. E a banca pode trazer alguma coisa que vocês não conhecem, mas é característica do Nordeste, é característica da cidade de vocês. Eles podem trazer algum texto. Eu estava lendo algumas provas do Nordeste, principalmente do Piauí, e tem muita coisa baseada na cultura. Também estava lendo do Sul, muita coisa baseada na cultura deles, né? Então, vamos lá, na cultura, na economia. Então, pode ser forte lá. Vamos lá, então. Já sabemos que é uma questão de compreensão. Vamos agora, deixa eu subir só um pouquinho aqui, ó. Pede-se, o item pede que analise o 1, 2 e o 3 e depois marque somente a correta. Somente a correta, ok? E aí eu vou perguntando para vocês, depois a gente chega à resposta. Vamos lá. Número 1. Segundo o texto, eu vou abrir aqui a caixinha de texto para poder já estar digitando. Só um minutinho, abrir aqui a caixa de texto. Eu gosto muito de digitar no PDF. Vocês percebam que eu não botei um Word, eu gosto do PDF. Deixa eu abrir aqui a paleta de carimbos. Pronto, ela já está aqui do lado. Segundo o texto, o Brasil responde por 98% do volume de nióbio comercializado no planeta. Para vocês, esse número 1 está certo ou está errado? Está correto? Deixa eu olhar o chat. Já foi direto na letra C, né, Ivoneide? Mas eu gostaria, né, da participação de vocês neste momento, identificando para mim, por gentileza, se o número 1 está correto. Número 1. Está correto? Vamos olhar? O que foi que eu disse com relação à compreensão de texto? Que a resposta está na superfície do texto. Aí, que elemento aqui, que pista eu posso ser direcionado para a resposta? Nós temos um 98% aqui, né? Vamos localizar no texto esse 98%. Deixa eu até pintar ele aqui. Ó. Vamos localizar lá no texto 98%. Diminuir aqui um pouquinho. Aonde fala o 98%? Nós temos aqui, eu até fiz a impressão e marquei aqui para a gente estar analisando. Nós temos 8 parágrafos. No terceiro parágrafo, na marcação do terceiro parágrafo que eu fiz, a gente é capaz de localizar. Deixa eu já pintar de outra cor. Vou pintar aqui de azulzinho os 98%. Estão vendo aqui o 98%? Então, mas será que o que diz lá está igual aí? Ó, não vou voltar lá, não. Eu quero que eu vou falando, vocês vão olhando aí. O enunciado diz assim, do primeiro. Segundo o texto, o Brasil responde por 98% do volume de nióbio comercializado no planeta. E aí eu perguntei, verdadeiro ou falso? Né? Eu não estou olhando para vocês agora. Deixa eu aceitar aqui outro aluno. Mas teve aluno que disse que está correta. Já a Roberta disse que está errado. O que é que está errado aí, então? Professora, pela minha leitura, é 90%, que corresponde ao metal comercializado no país, no planeta. No planeta. Foi o que eu entendi. Então, olha aí a análise dela. Ó, se a gente tiver esse olhar à primeira vista e já marcar,
induz o erro. Lembra que eu falei dos distratores? Os distratores, eles estão também dentro do texto, né? Eles vão nos levar ao erro. O que é que está dizendo aqui sobre os 98%? O mineral existe no solo de diversos países, mas 98% das reservas conhecidas no mundo estão no Brasil. Beleza. Mas o número 1 não está dizendo isso, não. O número 1 está dizendo que segundo o texto, o Brasil responde por 98% do volume de nióbio comercializado. Comercializado, e aí eu vou para cá, para a paleta de novo. Comercializado, gente, é 90%. O país responde por 90% e não 98%. 98% é a quantidade de reservas que tem aqui. Mas 90% é o que é comercializado. Então, o enunciado lá está dizendo o quê? Segundo o texto, o Brasil responde por 98% do volume de nióbio comercializado. E aí confunde o candidato. Aí cuidado com essas palavrinhas. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? A colega tem razão, né? Ela foi pela análise que fez, né? A palavra comercializado, talvez, e o 98% levou ao erro. Mas o número 1, vou até colocar aqui o xizinho, errado, ok? Agora vamos para o 2. O 2 diz assim, né? De acordo com o texto, as maiores jazidas de nióbio no Brasil se encontram em Minas Gerais. Quais são as pistas aqui que podem me levar, né? Muitas palavras aqui, dessa parte, as maiores jazidas do nióbio do Brasil se encontram em Minas Gerais. Muitas palavras aqui já existem, várias vezes repetidas no texto. Mas vamos pegar alguma pista? Eu determino aqui com vocês, nesse momento, 2 pistas. Ou a palavra jazidas, vou até pintar. Jazidas e Minas Gerais. Vamos buscar Minas Gerais. Aonde que fala nele? Antes disso, eu vou perguntar a vocês. O 2, verdadeiro ou falso? Vou olhar aqui vocês colocando no chat. Verdadeiro ou falso? O número 2. O 1 a gente já sabe que é falso. Verdadeiro. Verdadeiro, bora lá. Vocês entenderam que, às vezes, uma palavra induz ao erro? Então, vamos aqui agora procurar jazidas em Minas Gerais. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que é compreensão. Se é compreensão, a resposta está na superfície do texto. Eu tenho necessidade de ler o texto todinho? Tem, a primeira vez, a segunda vez, mas eu tenho necessidade mais ainda de fazer esse recorte, de buscar. Olha só, está aqui na marcação que eu fiz, faz parte ainda do terceiro. Então, vou até colocar aqui, como eu fiz na minha folhinha aqui. Porque tá branco. Deixa eu botar azul. Deixa eu localizar, fica melhor. Eu gosto de fazer assim, com os parágrafos. Primeira coisa que eu faço é numerar. 3. Agora eu vou para o terceiro. A gente só identificou o terceiro. Aí vamos lá. Me incomoda ficar só olhando para a tela do computador. Pronto, aqui. Identificamos, eu coloquei no texto de azul, né? Vou deixar de azulzinho, a gente vê. Eu disse, vamos localizar as jazidas e vamos localizar Minas Gerais. O que é que falava lá? Vou acompanhar por aqui. O 2. De acordo com o texto, as maiores jazidas de nióbio no Brasil se encontram em Minas Gerais. Então, no país, as reservas são de ordem, né? E aí nós temos, e as maiores jazidas se encontram no estado de Minas Gerais, que corresponde ao quê?
75% do total. Aqui já foi, anteriormente, já foi citado que o Brasil é um lugar onde tem uma reserva muito grande, né? 98%. Então, desses 98%, 75% realmente estão em Minas. Então, nesse caso aqui, o 2, ó, as maiores jazidas de nióbio no Brasil se encontram em Minas Gerais. Nós temos aqui corretamente, vou tentar colocar aqui, certa? Daqui a pouquinho a gente confere o gabarito, se realmente foi letra C, como foi falado aí. Agora, o 3, segundo o texto, o nióbio é um metal raro, embora exista no solo de diversos países. Gente, segundo o texto, é raro, é um metal raro? Verdadeiro? Pronto. E aonde está? O que é que vocês vão fazer? De novo. Professora, eu vou procurar uma pista aqui. Ó, a pista pode ser... Pode falar, se alguém quiser falar. Tem um áudio aí que está ligado. Deixa eu desligar. É o de Paula. Pronto, vamos lá. Pronto. Então, uma palavra que pode ser uma pista é o metal raro. Através dela, eu vou tentar identificar se o número 3, se o item 3 está certo ou não. Vamos lá, voltando. Eu vou para o texto e procuro. Aonde está? Eu já fiz a marcação dela aqui no início, ó. Um metal raro. Metal raro. Perguntei, vocês disseram no chat, né? Uma aluna disse no chat que era verdadeiro. É verdadeiro? Leiam agora aí. Um metal raro no mundo, mais abundante no Brasil, considerado fundamental para a indústria de alta tecnologia e cuja demanda tem aumentado nos últimos anos, tem sido objeto de controvérsia e de uma série de suspeitas e informações desencontradas que se multiplicam na internet, alimentando teorias conspiratórias e mitos sobre a dimensão da sua importância para a economia mundial e do seu potencial para elevar o PIB do país. Verdadeira? Aqui diz, segundo o texto, o nióbio é um metal raro no mundo, né? Então, tá certo. Tá certo, olha. Embora exista no solo de diversos países. Ok? Eu também comentei com vocês que, às vezes, pode não estar do mesmo jeitinho, mas pode estar parafraseado. E aí eu quero que vocês se atentem a isso, viu? A resposta pode estar parafraseado, e aí vocês, se não prestar atenção, pode ser conduzida ao erro. Achar que está errada, mas nesse caso não está. Pronto, já temos uma resposta aqui. Que letra? Apenas os itens 1 e 2. Eu já vou por exclusão. Se o item 1 é falso, de cara eu já descarto a letra A e descarto também a letra D, porque a letra D inclui, né? Exatamente. A letra D inclui. Então, de cara, pessoal, a gente já vai... Ó, vou colocar todas as respostas de verdinho. Pronto. Apenas os itens 2 e 3 estão corretos. Se cair uma dessas... Ai, Jesus, se cair uma dessas, eu quero que vocês acertem, pelo amor de Deus. Né? Que vocês tenham sucesso. Conseguiram compreender? Acharam difícil? Digam aí para mim, por favor. O segredo é tentar fazer. A demora foi a leitura. Eu mesmo fui 3 vezes para compreender, porém muito proveitoso. Isso. Uma coisa interessante, Ivoneide, é que porque não dá para vocês verem daí,
Mas, além dessa estratégia de numerar os parágrafos, para poder ficar melhor de ler, eu uso post-it. Existem agora uns post-its que eles são transparentes. Por serem transparentes, aí a gente vai colocando em cima, né? E facilita, além das canetas coloridas. Eu uso bastante. Caneta colorida eu uso muita coisa assim e facilita. Então, usem canetas coloridas, usem marca-texto, uns 3 mais ou menos, porque vocês vão separando as ideias. Então, não estava ali os 3 itens? Vai lá no texto e faz a marcação, e depois vocês vão vendo o que é que está errado, o que é que está certo. Observe que uma palavra no item 1 nos levava a pensar que estava certa. E aí, eu acredito que muitos de vocês foram para o percentual de 98%, mas esqueceram de olhar que a palavra comercializado é que era o erro. Faltou atenção. Isso, Maraísa. Mas eu acho que não vai acontecer mais isso, não. Daqui para frente, no dia da prova, vocês vão prestar bastante atenção. Na aula passada, eu coloquei um esquemazinho lá no final para você identificar quando é questão de compreensão e quando é questão de interpretação. Lógico que não é a regra, mas é o mais comum assim, que a gente percebe nas provas. Tá bom? Vamos para o próximo. Mesmo jeito, tá vendo? Ó, mesmo jeito. Eu peguei, deixa eu ver se aqui diz a banca. Eu não coloquei a banca, mas eu tenho. Depois eu posso passar para vocês. Eu até coloquei no outro. Eu comecei primeiro colocando as bancas. Aí, como eu vi que ia ficar muito extenso, aí eu tirei. Mas não tem importância não. Nos próximos eu coloco. Aí, questão 2. Ou 3. Analise os itens abaixo e responda a pergunta que segue a esses. É uma característica da banca, viu? A banca faz isso como enunciado. Vão ter questões assim, mas vão ter questões diretamente, só mesmo com enunciado, suporte e comando. Mas o que mais tem é dessa forma, e aí confunde, porque uma errada detona a sua resposta. Né? Vamos lá. Observe, segundo texto. 2, segundo texto. 3, segundo texto. Aqui, nesse caso, é questão de compreensão ou interpretação? Novamente. Nós temos aqui... Compreensão. Compreensão. Tá vendo? Compreensão. Tá vendo? Tudo é cobrado dentro do texto. Todas as questões de língua portuguesa serão cobradas com um texto de suporte. Ok? Vamos lá. Continuando. Vou ler aqui mais de perto. Segundo o texto, o fato de o Brasil ser líder mundial na produção de nióbio gera cobiça entre as grandes potências econômicas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? O texto. Eu fiz a marcação aqui, no 5º. Terceiro. Quarto. E 5º. Acho que foi no 5º mesmo. Foi no 5º. Observe como tem o 5º. As informações. As informações estava colocando de azul, né? Aqui, abriu o azulzinho. Vamos lá. Tal vantagem competitiva em relação ao nióbio desperta, ó a palavra aqui, cobiça. Tem lá, segundo o texto,
o fato de o Brasil ser líder mundial na produção de nióbio gera cobiça entre as grandes potências econômicas. A pista, bem clara aqui, cobiça. Vocês vão observar uma palavra que não está sendo muito utilizada. E aí você vai e bate em cima, né? Então, o que é que diz? Tal vantagem competitiva em relação ao nióbio desperta cobiça e preocupação por parte das grandes siderúrgicas e maiores potências econômicas, que costumam incluir o nióbio nas listas de metais com oferta crítica ou ameaçada. Então, voltando lá, verdadeira ou falsa? O item 1. Tenho que ficar voltando aqui para olhar, porque vocês estão colocando no chat. Roberta, verdadeiro. Ivoneide, falsa. Ivoneide, falsa. É verdadeiro. Verdadeira, olha só, vamos lá, voltando lá. Segundo o texto, o fato de o Brasil ser líder mundial na produção do nióbio gera cobiça. Então, nós somos donos, né? Porque 98% está aqui. Se rende muito dinheiro. Está rendendo muito dinheiro. Então, todo mundo quer, né? Vamos pegar a Amazônia, que todo mundo quer um pedaço. Acho que foi no ano passado, que teve até um conflito com a França. Muita gente quer. Gera cobiça, gera aquele olhar sobre as riquezas que tem lá. Do mesmo jeito é o nióbio. Da mesma forma. Então, o que é que diz lá? Que, segundo o texto, o fato de o Brasil ser líder mundial na produção, 98%, né? E comercialização, 90%, gera cobiça entre as grandes potências econômicas. Verdadeiro. Nesse caso aqui, nós temos verdadeiro. Vou colocar aqui o Vzinho. Próxima. Segundo o texto, o fato de as grandes nações econômicas incluírem o nióbio entre os metais cuja oferta está ameaçada, produz várias especulações sobre a política econômica brasileira para esse metal. Lá em cima, no sexto, faz parte do sexto. Vou numerar aqui o sexto. Aqui a gente tem que retalhar o texto todinho. Se você não retalhar, você não vai conseguir compreender. Opa, tá aqui em cima. Será que eu pulei? Pulei, por que o meu não aparece? A chamada. Ah, tá, é isso mesmo. 6. Pensei que eu tinha pulado o sexto. Sexto. Sétimo e oitavo. Vou botar numerar logo todos. Pronto. No sexto, deixa eu ver lá. Segundo o texto, o fato de as grandes nações econômicas incluírem o nióbio entre os metais cuja oferta está ameaçada produz várias especulações, é uma possível palavra que a gente possa encontrar. Também tem outra aqui, a questão da ameaçada, ser ameaçada. A gente pode encontrar, e política. Pode encontrar no parágrafo que se segue, né? Aí adiante, no 6, nós temos esse texto enorme, e a gente vai buscar as palavras que estavam lá, né? Que a chamada questão do nióbio não é um assunto novo. Aí um de seus porta-vozes mais ilustres foi o deputado Enéas, né? Que alardeava que só a riqueza do mineral seria o suficiente para lastrear toda a riqueza do país. O nióbio já chegou a ser relacionado com o mensalão. Se está relacionado com o mensalão, a gente vê que ele está, política, né? E, aí vamos lá. Envolvido com política. Aí mais adiante nós temos. No país, as reservas são da ordem, né? E as maiores jazidas se encontram no estado de Minas. Segundo o relatório do Plano Nacional de Mineração, o Brasil explora atualmente 55 substâncias minerais,
respondendo por mais de 4% da produção global, e é líder mundial apenas na produção do nióbio. No caso do ferro e do manganês, por exemplo, em que o país também ocupa a posição de destaque, a participação global, tal vantagem, competitiva, deixa eu ver se era competitiva mesmo, ameaçar especulações políticas. Mas vou botar essa palavra aqui porque ela é interessante. Em relação ao nióbio, desperta cobiça e preocupação por parte das grandes siderúrgicas e maiores potências econômicas, que costumam incluir o nióbio nas listas de metais com oferta crítica ou ameaçada. Oferta ameaçada, né? Em relação... É isso também que alimenta teorias de que o Brasil vende seu nióbio a preço de banana, que as reservas nacionais não estão sendo dilapidadas e que o país está perdendo bilhões ao não controlar o preço do produto. A chamada questão do nióbio não é um assunto novo. Um dos seus porta-vozes mais ilustres foi o deputado, de novo, acho que está repetido, viu, gente? Que alardeava, o nióbio já chegou a ser relacionado. Tem um trechozinho aqui que eu acho que eu, na hora de copiar, colou, acabei repetindo, viu? Mas o que eu quero dizer para vocês é que nesse pedaço aqui a gente já tem uma noção, né? Lá em cima falava um pouquinho sobre a questão de preço de banana, né? E que nos leva ao entendimento de que segundo o texto, o fato de as grandes nações econômicas incluírem o nióbio entre os metais cuja oferta está ameaçada, produz, sim, várias especulações sobre a política. Então, se o Brasil incluiu, né, na questão do mensalão, a política do nióbio, né, da venda de oferta do nióbio, isso deixa o Brasil sob ameaça. É fato. Então, está havendo alguma coisa que depois dessa questão de bolsa de valores pode ter um peso grande. Ou seja, das ações caírem em virtude disso. Então, essa questão aqui é verdadeira. E a terceira, né? A gente vai caminhar para a terceira. A terceira diz assim, segundo o texto, o fato de o Brasil ser líder mundial na produção de nióbio tem gerado especulações. Deixa eu colocar aqui. Especulações. Vou colocar aqui, senão meu notebook vai desligar. Especulações que dizem respeito a esse metal, tanto no campo econômico quanto no político desse país. É praticamente parecido com o anterior, né? Deixa eu desligar aqui. Como que desliga isso? Celular. Estou olhando aqui. Certo? Então, segundo o texto, o fato de o Brasil ser líder mundial na produção de nióbio tem gerado especulações que dizem respeito a esse metal, tanto no campo econômico quanto no campo político. Verdadeiro ou falso? Deixa eu olhar lá no chat. Está muito relacionado ao 2. Verdadeiro ou falso? Verdade. 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 Verdadeiro. Nível Ivoneide, é verdade. Então, todas as três questões, todas as três estão certas, corretas. Tem a ver com o texto. Então, realmente o texto aponta que o fato de o Brasil ser líder mundial na produção de nióbio tem gerado especulações. Do mesmo jeito que eles lá de fora começaram a falar por conta das denúncias, né? Também, quem está lá fora quer o que é nosso, né? Quer o que é nosso. Então, verdadeiro. Resposta? Letra? Tá de verdinho. Todas. Uma estratégia também, gente, é ir por exclusão, como eu mostrei no 2. No 2, né? Você vai vendo. Então, aqui nesse caso poderia ser qualquer um, né? Qualquer um, vírgula, né? Por exemplo, na análise do 1. Se um tivesse descartado, todas que tivessem um, eu ia excluindo. Aí, geralmente, sobra 2. Aí, a gente vai fazendo esse apanhado mais apurado.
Questão 4, do mesmo jeito. Segundo o texto, observe que de uma prova só eu tirei 3 questões. 3 questões, né? Letra A. O Brasil tem se utilizado de nióbio para atrair investimentos para a indústria de alta tecnologia? B. Acho que dá para ler aqui na... Deixa eu aumentar o zoom um pouquinho. Acho que dá para aumentar o zoom. Deus, né? Oi, alguém quer falar? Ligou o microfone? Tá dando para visualizar? Deixa. Quem aqui está com o microfone ligado? Paula, novamente? Pro, não sou eu não abri não, nem na outra vez e nem agora, viu? Ah, perdão, é porque ele aparece aqui, quando você fala, aparece de azulzinho. E quando tem um ruído, quando o microfone é ligado, aí aparece aqui, fica oscilando assim de azulzinho. Por isso que eu perguntei se tinha sido você, o seu. Que a gente tem essa visibilidade daqui, né? Se não foi, perdão, mas é porque realmente eu vi daqui, tá bom? Aí vamos lá. O Brasil tem se utilizado do nióbio para atrair investimentos para a indústria de alta tecnologia? O texto fala isso? Letra B. Falso. Letra B. O Brasil não tem uma política específica para o nióbio? Específica, viu? O texto fala sobre política, mas aqui está dizendo: o Brasil não tem uma política específica para o nióbio. Letra C. Letra C. O Brasil pode perder suas maiores jazidas para as mineradoras estrangeiras? Se não tiver cuidado, pode perder? Letra D. No Brasil, há um parque siderúrgico capaz de aproveitar o nióbio existente nesse país, né? Então, veja só. Letra A, não. Letra C, não. O Brasil está com 98% e está com 90% de comercialização. Perde? É o que tentam, né? Mas o texto não diz isso. O texto não deixa claro e evidente para a gente que o Brasil pode perder. Agora, chama a atenção para o que aconteceu, para essa confusão entre política, né? Realmente. Aí o último, no Brasil há um parque siderúrgico, o texto não caminha para aí. Tá bom? Vamos lá. Letra B é a letra correta. Vocês estão vendo que a gente prende o tempo nessas questões, mas percebam como elas são necessárias. Bom? Professora, essa questão eu fiquei um pouco na dúvida, mas aí depois eu fui ver pelo lado quando diz que eles vendem a preço de banana. Então, quer dizer que não tem, eu fiz a interpretação, não tem uma política para essa venda, né? No caso, é uma paráfrase, né? Então, não tem uma política específica. Então, cada um, né, vende como quer. Não tem uma política de venda, né, econômica, efetiva, que organize. E é justamente isso. O autor, ele usou uma paráfrase para dizer, né? E, geralmente, a banca faz isso, né? Ele se apropria dessa forma. A próxima questão, intitulada Pandemia e Tecnologia. Estamos sendo vigiados? Ou vamos olhar, está aqui, é um texto da internet, aqui é a autoria, Polizzi. Bom, vamos lá. O mundo já não é mais o mesmo do final de 2019. A pandemia do coronavírus tem certamente modificado muito dos nossos hábitos. Neste novo normal, a tecnologia já vinha ocupando um espaço significativo nas relações humanas. Passou a ser o centro das comunicações e a unir a sociedade de um modo nunca visto antes.
Em tempos de isolamento social, embora distante das ruas movimentadas, os rastros pessoais multiplicam-se em novas plataformas que vão desde o home office ao TikTok. Este último, com mais de 100 milhões de instalações, foi um dos aplicativos mais baixados no mundo no mês de maio. Estes rastros, também chamados de dados, são informações particulares do usuário que criam a sua identidade digital. É a partir deles que os algoritmos podem lhe proporcionar uma melhor qualidade na navegação em rede. Assim, se explicam a razão do Google já conhecer a sua pergunta na barra de pesquisa ou o anúncio do YouTube coincidir com o seu desejo. Já perceberam que quando você digita lá uma perguntinha no Google, ele parece que já sabe o que você vai perguntar? E muitas pessoas já fizeram isso, né? É crescendo. Poxa, o Google adivinhou o que eu queria perguntar? Então, quem sabe me dizer que gênero é esse? Gênero textual. Mesmo sem a gente ter se aprofundado ainda. Quem sabe me dizer o gênero? Alguém quer arriscar o gênero textual? Nós temos uma notícia, uma reportagem, um editorial, um artigo de opinião. Nós temos aí um texto, um conto, uma receita, é o quê? Um texto de divulgação científica. Bom, já que ninguém respondeu aí, vou dizer para vocês. Um artigo de opinião, né? Então, é uma opinião aí sobre um tema coletivo. E continuando, nós vamos aqui agora para o enunciado, o comando, na realidade, que nos leva... Vamos lá. Com relação ao texto, tá vendo? Outra forma de entender que a questão é de compreensão. Com relação ao texto, é correto afirmar. Outra coisa que eu quero que vocês se atentem. Às vezes, é correta. Em outros momentos, pode ser que pergunte qual é a informação incorreta. Tá? Então, preste atenção no que está pedindo enunciado. O mundo depois, letra A, o mundo depois de 2019 se tornou diferente, pois as pessoas foram criando novos hábitos por terem se inteirado mais com a tecnologia devido a diversos fatores. O texto afirma isso. Aí, o que é que a gente faz? Pega as pistas, né? Vamos lá. O mundo já não é mais, tá aqui, 2019, Jesusinho. Não é mais. Deixa eu diminuir para ver se a gente vê todo. Letra A, né? Pelo menos vou tirar daqui. O mundo já não é mais o mesmo do final de 2019. A pandemia tem certamente modificado muito dos nossos hábitos. Tem falado lá, ó. O mundo depois de 2019 se tornou diferente, pois as pessoas foram criando novos hábitos, né? É criando que o texto diz? Criando ou modificando? O texto não diz que está criando, o texto diz que está modificando os hábitos, né? Para alguns pode pensar assim, é um tipo de criação, professora, modificar, né? Mas nesse caso aqui tem que estar ao pé da letra, né? Às vezes parafraseando, mas vamos ver o que é que tem aqui mais ainda. Botei aqui, ficou em cima. Esse sai aqui. Foram criando novos hábitos por terem se inteirado mais com a tecnologia. Será que diz isso? Ó. Nesse caso, a palavra realmente é modificando, ao invés de criando. Letra B. Ao final de 2019, vamos ver aqui mais se encaixa. Aqui se encaixa, né? A partir do final de 2019, a gente volta lá de novo, final de 2019.
as pessoas foram obrigadas a repensar seus hábitos, considerando um novo normal devido a uma questão de saúde, fazendo assim uso da tecnologia para proporcionar melhor qualidade de vida. Tem a ver? Próxima. Devido ao isolamento social causado pela pandemia, os chamados rastros sociais. Lá está falando em rastros sociais ou rastros pessoais? Tá vendo? Uma palavrinha errada? Avançamos. Este novo normal que surgiu após a pandemia trouxe relevância em relação à tecnologia, mas estagnou a comunicação virtual da população. Este novo normal que surgiu após, né, trouxe relevância sobre a relação? Resposta, a que vocês colocaram aí, ó. Letra B, tá bom? Letra B, deixa eu pintar aqui. Letra B. Coerente mesmo, né? A partir do final de 2019, as pessoas foram obrigadas, nós fomos obrigados, né? Fomos obrigados a repensar os hábitos, considerando um novo normal devido a uma questão de saúde, né? Fazendo assim uso da tecnologia para proporcionar melhor qualidade de vida. Então, vamos aqui. A pandemia do coronavírus tem certamente modificado muito dos nossos hábitos. Este novo normal, a tecnologia que já vinha ocupando um espaço significativo nas relações, passou a ser o centro das comunicações e unir a sociedade de um modo nunca visto, né? Em tempos de isolamento social, embora distante das ruas movimentadas. Aí o texto cita a questão do TikTok, do home office, né? Da internet aí constante e as mídias digitais. A próxima questão, né? Vou pegar aqui. Massa, né? De cara. Deixa eu falar uma curiosidade aqui sobre as tirinhas. Meus amores, as tirinhas nós vamos ver mais na frente sobre os gêneros textuais. A próxima aula nós vamos trabalhar com tipologia e gêneros textuais. E eu quero dizer para vocês o seguinte. As tirinhas, eles são tiras em quadrinho, na realidade é o nome. As tiras, elas têm diversas formas de composição. Podem vir com 2 tiras, com 3 tiras, o maior número, assim, quadrinhos, né? Com quadrinhos. Pode vir com 2 quadrinhos, com 3 quadrinhos, com 4 quadrinhos. De 2 a 4, né? Com um quadro, ele deixa de ser tirinha para assumir outro gênero. Então, o que é que nós temos aqui? Uma tirinha com 4 quadros. E essa tirinha é de uma menininha que cai muito em vestibular e concurso, e ela é responsável pela queda de muitos candidatos. Só para falar aqui para vocês essa curiosidade, para quem não conhece. Quem não conhece, pode começar a estar vendo na internet as tirinhas da Mafalda. É comum cair, viu? É comum cair em concurso. Vou até aumentar aqui para a gente ver. E aí eu já vou dizendo para vocês o seguinte. As tirinhas são textos narrativos. Por quê, professora? Porque conta uma história. Essa história, ela tem uma sequência narrativa. Início, meio e fim. E essa historinha, ela vai acontecendo na sequência narrativa e do penúltimo para o último quadrinho, né? Quando chega no último quadrinho, há uma quebra de expectativa. Essa expectativa, né? Essa quebra de expectativa pode nos levar ao riso, que acontece em muitas tirinhas, mas pode nos levar a uma reflexão, ok? Sobre a temática que está sendo retratada. Aí agora eu quero chegar na Mafalda. Geralmente, a Mafalda, que é de Quino, né? De autoria de Quino, nos leva a uma reflexão. Ok? Só para a gente refletir. Então, vamos pensar aí. Nós temos a Mafalda junto com outros personagens. Façam a leitura não verbal. Primeiro,
E o que é isso, professor? As imagens, a composição das cores, a harmonia. E depois façam a ligação com o texto verbal. O que é que a gente tem no primeiro aí? Então, esta é sua filhinha, querida. Que gracinha. No primeiro, olha para a Mafalda, olha para a cara da Mafalda. Então, esta é sua filhinha, querida. Que gracinha. No segundo, olha para o olhar da Mafalda. Segurando na mão da mãe, né? O balão de fala diz: de quem você gosta mais, meu bem? Do papai ou da mamãe? No terceiro, ó, a Mafalda, ó o gesto dela. Ó, é uma forma de linguagem, né? Olha só o que ela está fazendo. E aí ela responde: a senhora quer resposta padrão ou quer uma explicação mais completa do que eu sinto por cada um? Olha o nível da resposta da Mafalda. O nível. E olha quando foi essa tirinha, em 98. Tudo isso vocês têm que observar. Ok? Aí vamos lá. A gente vai ficar nessa daqui, eu vou passar o gabarito para vocês das outras, né? Mas vamos aqui. A prova foi da Consulplan 2016, né? Nessa que eu coloquei. De acordo com o texto apresentado, é possível afirmar que 1. Compõe-se predominantemente da linguagem verbal, cuja unidade básica é a palavra. De acordo com o texto, nós temos uma compreensão também, né? E aí, verdadeiro ou falso? Compõe-se predominantemente, cuidado com essa palavrinha, predominantemente. Vou colocar aqui de azulzinho. Vou olhar a resposta que vocês colocaram aí na estante. Da linguagem verbal, cuja unidade básica é a palavra, né? Agora eu vou olhar. Falso. Exatamente. Percebam que há uma harmonia aí. Existe uma harmonia entre a linguagem não verbal e a linguagem verbal e não verbal, que é a linguagem mista. Então, vou dizer logo. Percebam que existe uma harmonia entre a linguagem mista. Então, não está aqui predominando a linguagem verbal. Se não tivesse nessa questão de predominantemente, poderíamos até considerar como verdadeira. Por quê? Porque a linguagem verbal, ela se materializa pela palavra. E era uma afirmação, né? Mas há uma mistura aqui. Segundo, então vou colocar logo aqui o xizinho de falso. Sempre que tiver predominantemente, né, especificamente, principalmente, tomem cuidado. Segundo, as interações de comunicação são estabelecidas por meio do emprego da linguagem mistas. Qual é a interação? Lembram que foi que a gente estudou? Emissor, receptores e a mensagem, né? Olha a mensagem aqui. A união chama, né? A gente dá o nome de interlocutores. Todos os envolvidos na comunicação são chamados interlocutores. Então, aqui diz o quê? As interações de comunicação são estabelecidas por meio do emprego da linguagem mista? Sim ou não? A interação aqui todinha na tirinha é baseada na linguagem mista? Verdadeiro. Ivoneide colocou verdadeiro, Nívia, Ruth, Roberta, verdadeira. Exatamente. Tá vendo como foi importante a gente fazer aquele apanhado no início? Algumas questões vão trazer para vocês interlocutores. Algumas questões vão trazer para vocês interações de comunicação. Aí vocês têm que saber sobre os elementos da comunicação. E a gente vai estudar mais lá na frente sobre a função, as funções, né? E as funções exigem o conhecimento sobre os elementos da comunicação. E o 3. A linguagem é demonstrada através de um processo comunicativo pelo qual as pessoas interagem entre si. E aí? Lembram da linguagem? Teatro pode ser uma linguagem, né?
música é uma linguagem, fotografia é uma linguagem, a tirinha é uma linguagem. Então, a linguagem é demonstrada através de um processo comunicativo, que são os elementos da comunicação, pela qual as pessoas interagem entre si. Verdadeiro ou falso? Bota aqui no 2 o verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Deixa eu olhar aqui o que foi que vocês colocaram. Verdadeiro, novamente. Ok, vamos aqui. Verdadeiro. Diante dessa resposta, nós vamos encontrar como gabarito, como gabarito, vou colocar aqui, nós temos o 2 e o 3, né? Dois e 3, tá bom? Cuidado, se o 1 é errado, de cara você já elimina a letra A, elimina a letra C e elimina a letra D. Não tem por que você ficar perdendo tempo nessas questões, tá? Ok? Aí as outras, pessoal, eu coloco o gabarito ou a gente retoma? Acho que é melhor o gabarito, né? Vocês que dizem para a próxima aula. Vocês viram que levou mais de 1 hora, né? E se a gente não fizesse apanhado, gabarito, beleza. Vou colocar o gabarito daqui a pouquinho e aí vocês dão uma olhadinha. Melhor sem gabarito? Aí a gente perde um dia, né, de aula. Mas, quer dizer, não é perca. Né? Que a gente aqui está ganhando. A gente está ganhando conhecimento. É só questão realmente do tempo, né? Gabarito, pronto. Eu vou anexar o gabarito. Exatamente. Se tiver dúvidas, aí vocês pincelam, anotem, né? E aí vocês tiram comigo. Beleza? Então, próxima aula, vamos mergulhar na tipologia textual e também nos gêneros textuais. Eita, gente, aula gostosa, viu? Porém, um pouquinho cansativo a questão do estudo da tipologia. Mas é a parte que eu mais gosto. Os gêneros textuais, eles são novos, né? Antigamente, não existia essa separação. Tudo era tipo. Hoje, vocês vão ver como funciona dentro da construção do texto, tá bom? Então, nós estamos aqui, já ultrapassamos o nosso horário, e eu quero agradecer pela semana, né? Nós já estamos com alguns dias nesta semana de aula. Espero que vocês tenham assimilado esses primeiros passos. Sim, você quer que eu coloque agora com a resposta? Eu posso colocar já pelo PDF, as respostas no PDF. É porque eu gosto de responder no PDF, acho melhor. Vou colocar, então eu vou responder ele todinho e vou colocar no grupo de vocês, tá bom? Então, eu só quero agradecer e dizer a vocês que amanhã é o nosso dia, né? Eu creio que muitos de vocês já são e outros pleiteiam e vão conseguir o sucesso, né? Quando eu digo, meu Deus do céu, vocês estão indo pelo caminho bom, né? Estão conseguindo resolver as questões, eu fico muito feliz com o sucesso de vocês. E quero dizer que, como amanhã a gente não vai ter encontro, mas que vocês tenham um excelente final de semana e um feriado também bem proveitoso para alguns que já atuam na educação e outros futuramente vão ter também essa oportunidade, tá bom? Então, sou grata pela vida de vocês e agradeço esse momento único, ímpar, né? Em nome de Jesus. Tchau, tchau para vocês. Qualquer coisa, pode me buscar no privado.